Agora sim, viu? Agora está aos vivos e a cores, direto do Estúdio 2. Tio Flávio Coelho, com a presença do nosso intérprete na forma de Libras, meu amigo Sorriso, gente boa, numa nice, numa boa. Hoje com a parte 2 da Revolution François. Eu sei que François não se diz assim, viu? É a parte 2 da Revolução Francesa, esse importante evento ocorrido na história do mundo ocidental. Haja vista que você vai sepultar o antigo regime, o ancien-regime, os privilégios sociais da nobreza e do clero. Você vai sepultar o absolutismo e vai ascender ao poder a burguesia, 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 só o filé. Mas também vai garantir um elemento chamado de cidadania. Antes, você era súdito do rei, súdito de sua majestade do Estado. Agora eu sou cidadão. Um súdito, meus pimpolhos, geralmente tem deveres para com o Estado, em impostos, em obrigações, em serviço militar. Mas um cidadão, além dos deveres, ele goza de direitos. Ah, papai, de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, do direito de ir e vir, de cidadania, de igualdade perante a lei. Olha como isso é bonito. E emergiu na Revolution François. Lembrar que antes a religião do rei era obrigatoriamente a religião dos súditos. E como dizia John Locke, isso provocava uma infelicidade no indivíduo, que era obrigado a professar uma fé que não era dele, é vero. Tal qual, vindo de Voltaire, posso não concordar com nada do que dizes, mas tu deves ter o direito de dizê-lo. É a liberdade de expressão, de opinião. E por último, é a vontade da maioria, como dizia meu amigo J.J. Rousseau. Rousseau, o homem que falou de uma vontade da maioria, a vontade geral. Hoje você entende a vontade geral como sendo democracia. Democracia, vem libertar esse povo brasileiro, democracia. Alô, galera de Ribeiro Gonçalves, boa tarde para Ribeiro Gonçalves, galera do Segundaço, Segundão de Aço. Alô, senhora Sobreira, Gabriela Sobreira, boa tarde. Tio Flávio e meu amigo Ismael, aqui na interpretação da forma de Libras. Tá bom, né? Esse professor demorou demais para começar a aula, viu? Foi o seu Jorge ali. Alô, seu Jorge, hoje na sonoplastia, direção, edição, comando, controle. Seu Jorge. O seu Jorge é daquela música. Burguesinha, 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 só o filé. Eita, seu Jorge. Olha, a temática é a Revolução Francesa, a parte 2. Notadamente, a Revolução Francesa está inscrita naquilo que a gente classifica como revoluções burguesas. Revoluções burguesas é a Revolução Industrial, a Revolution François, a independência do ZEUA, a independência dos Estados Unidos. Eu acho que na próxima semana é a independência dos Estados Unidos. Caracterizar as ideias e práticas dos jacobinos no período do Grande Terror, durante a Revolução Francesa, compreender consequências da Revolução Francesa, inclusive para o Brasil, vai ser bem no finalzinho da aula, e compreender o que levou à formação dos 5 diretores do diretório, que é a fase última da Revolução Francesa, já de domínio por completo da classe burguesa. Vai ter tarefinha de casa e vai ter questões. Aí tá eu, viu? Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, contar histórias no canal Educação. Ah, papai! Rimou, não foi não, meu amigo Ismael? Rimou, meu parente. Liberté, equalité, fraternité. Eita! Olha, Glaucimária, como essas 3 palavras ainda hoje
são muito caras para muitas pessoas, para muitos países, para muitas sociedades. A ideia de liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade política, de igualdade, igualdade de tratamento de todos perante a lei, deveria ser uma equalité. E como nós estamos precisando nesse cenário de instabilidade, de fome, de carências, de avanço da fome, como precisamos de uma irmandade, né? Como precisamos ser mais irmãos, sempre, né? Sempre. Tá aí as cores da bandeira da França, formando as palavras liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito? Ah, essa tela aí eu abri a aula na semana passada, Ribeiro Gonçalves, colocando aqui a Maria Antonieta, ela era austríaca. O rei Luís XVI, ele era François. Aqui tem um sans-culottes, era um trabalhador de Paris, era um trabalhador urbano parisiense. Olha. Aí você tem, olha, você tem um camponês, você vê que é um camponês, está com os instrumentos de trabalho, mas nas costas dele está a nobreza e o clero, torava-me seco, né? Aqui é o Palácio de Versalhes, era a sede do poder do rei. Aqui é a bandeira tricolor francesa, olha. Executivo, legislativo e judiciário. Ah, tio, é a ideia do Montesquieu dos três poderes. É. Igualmente em Brasília tem a Praça dos Três Poderes. A guilhotina vai ser muito utilizada, nós vamos falar dela hoje. O barrete frígio, que representava esse gorrozinho do Smanff vermelho, representava a liberdade, a luta por direitos. Aqui está o rei sendo guilhotinado, nós vamos falar disso hoje. E está aqui, o terceiro estado se libertando. Meu Deus, não pode, não, nunca. Eita! E nós vamos resultar na queda dos Bourbons na França. Então está aí um cenário generalizado da chamada Revolução Francesa. Em imagens, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Já vou lhe dizer que essa pintura é do Delacroix, de 1830. Notadamente, a Revolução Francesa vai durar 10 anos. 10 anos. E essa pintura é de 1830. Num sonho ainda e numa luta por igualdade social, por reconhecimento, por cidadania. Então veja que não se consegue as coisas, olha, no estalar de dedos. Que elas vêm com muita luta, persistência, negociação. E você está vendo uma tela chamada A Liberdade, guiando o povo. E veja que a liberdade é uma mulher. Por quê? Porque na concepção, vamos dizer assim, de gênero, a monarquia é masculina e a república é feminina. A monarquia é masculina, rei morto, rei posto. E a república é representada por uma mulher, geralmente com o barrete frígio, igual você tem na imagem da Estátua da Liberdade, igualmente você tem na imagem do real. Aquela imagem da cédula de real é uma mulher, é a república, é a liberdade guiando o povo. Vamos começar? Olha aí, olha. Século XVIII, os revolucionários enfurecidos derrubaram e decapitaram a monarquia. Século XX, os jovens, muitos deles hippies, vamos espalhar o amor livre, contra a guerra do Vietnã, contra o machismo, o patriarcalismo. É o momento que nasce o feminismo, aí na década de 1860 para 70. E a primeira revolução do século XX da era digital. Olha aí, velho. Top! Liberdade na Líbia. Haja vista que é um governo autoritário, que não tem liberdade religiosa, que havia cerceamento dos direitos dos indivíduos, que havia imposição de um ditador. E você está vendo os jovens
organizando uma revolução pela internetica. Ah, papai! São todos revolucionários. Nessa charge aí do Tiago Silva. Esse slide, eu demorei muito para poder elaborar esse slide aí, galerinha. Eu estou colocando aí que são várias as causas da Revolução Francesa. O absolutismo, as críticas dos iluministas ao absolutismo, os privilégios da nobreza, causa do clero. A burguesia estava salivando pelo poder. Para ela chegar ao poder, ela tem que derrubar o Rex, o rei. Tem que derrubar o Rex, o rei. E aí, na outra parte, em azul, eu coloquei praticamente os fatores de ordem da classe social mais explorada. O camponês, o operário, o povo vivia na miséria, a inflação corroía o poder de compra do trabalhador, o povo ia ao palácio de Versalhes pedir comida e a rainha, insensível, dizia: se não tem pão, que comam brioches. Ora, se não tinha pão, que era barato, como é que o povo vai comer brioches, velho? Então, esse é o slide generalizado da chamada Revolution Françoise. Que eu vou colocar assim. Bem antes da Revolução, como é que a França estava? Tinha os privilégios da nobreza e do clero. A burguesia está dizendo, eu vou chegar ao poder. Olha aí, ó. Olha o poder bem aqui, ó. Poder. A burguesia já está olhando para ele, ó. Tá bem ali, ó. Tá bem ali, Gleucimária. Tá bem ali, galera de Uruçuí. Aí eu botei assim, ó. No cenário de pobreza generalizada, de inflação, de o povo sendo explorado, pagando muitos impostos, numa crise agrária, a França, apesar de ser um país extenso, mas o povo passava por fome, por peleja, por necessidade, apesar de ter grãos. E aí, olha, o rei gastava e gastava muito mal, porque gastava com a corte, a nobreza cortesã, 6.000 cortesãos no Palácio de Versalhes, com guerras que não trouxeram resultados para a França. Então, no Piauiês, a gente diz, havia um déficit. O governo mais gastava do que arrecadava. Meu amigo. Quando você tem uma crise econômica, ela se provoca numa crise social. E a crise social, uma crise política, questiona o governante. Aí o rei tentou fazer uma reforma para cobrar impostos da nobreza e do clero, não conseguiu. A nobreza e o clero reagiram a ele e eu estou mostrando para você que havia uma indignação, havia uma indignação geral, generalizada, dos camponeses, dos burgueses, do grupo industrial, até do nobre, do clero. Ixi, Maria! Então havia um descontentamento generalizado com a monarquia Françoise. Então aí eu estou colocando para você a França às vésperas de iniciar a Revolution. Seu Jorge, deixa R$1 na tela, por favor.
Aos vivos, agora com a senhorita Joyce, aqui fazendo a interpretação para Uruçuí, para Ribeiro, para Pimenteiras. Os saudosos índios pimenteiras da microrregião de Picos. Resistentes, tribo dos Pimenteiras, índios caraíbas, lá do Piauí. Respeite Pimenteiras. Vou passar, olha, porque nós vamos para aquela parte de direita e de esquerda. Notadamente, esses conceitos ainda estão e muito, vamos dizer assim, muito recentemente na nossa história, eles voltaram mais à tona. À esquerda vão ser os jacobinos, lá na França, por causa que eles se encontravam no convento de Saint-Jacobs, São Jacobs, basicamente a baixa burguesia, os mais pobres, e à direita eram os girondinos, que eles vinham da província de Gironda, daí o nome girondinos, daí o nome girondinos. Vai ser a alta burguesia e os defensores dos interesses dos mais ricos, da nobreza no piauiês. Perfeitinho? Esse conceito e essa discussão tem voltado ao cenário nacional, internacional, de vez em quando, de forma mais ríspida, mais crítica. Olha aí, primeiro que eu estou colocando para você, quando ocorreu a reunião dos Estados Gerais, em 5 de maio de 89, lá no Palácio de Versalhes, ainda tinha o rei, está aqui o rei, à direita e à esquerda, e o centro é o partido de centro, né? O Pântano, é o partido mais central. Ainda hoje você tem o nome direita e esquerda, notadamente, tem que saber diferenciar o que é direita e esquerda, e os partidos de centro, que geralmente dançam conforme a música, né? Se tiver passando um rock no poder, eles estão assim com a guitarra histriônica. Se tiver passando um jazz, eles estão dançando jazz. Se for um balé, da mesma forma. No geral, os partidos de centro, eles são muito pragmáticos, são muito práticos aos seus interesses. Vamos para o conceito, ó. Girondinos, porque eles vinham da província da Gironda, por isso o nome é girondinos. Jacobinos, porque eles se reuniam no convento de São Jacobs, daí o nome girondinos, província da Gironda, que era uma região que era conhecida pela presença de pessoas ricas da alta burguesia, e jacobinos era tanto a baixa burguesia como os trabalhadores de Paris, os sans-culottes. Eram os trabalhadores de Paris, os sans-culottes. Perfeitinho? Alô, Ribeiro. Alô, galerinha de Uruçuí, Terra Boa. Alô, galera de Pimenteiras. Primeiro vamos diferenciar. Os políticos de direita, galerinha, geralmente ou é um grupo mais moderado ou é um grupo mais conservador. Vamos colocar assim, ó. Ou um grupo mais moderado ou mais conservador. Lá na França, era composto pelos mais ricos da burguesia, pela alta burguesia. E eles defendiam a manutenção de a França ser governada por um rei, só que o rei teria os seus poderes limitados por uma constituição. Depois que o rei foi acusado e vai ser julgado como traidor da pátria, como traíra, notadamente os girondinos eram contrários à execução do rei, porque eles temiam a radicalização e sair de controle. Mas, além disso, eles defendiam que só quem poderia votar eram as pessoas que tivessem uma renda grande. Você chama isso de voto censitário. Teve uma época da nossa história, no Brasil, que também o voto era censitário. Só votava quem tinha o quê? Real, renda, din-din. E, no geral, a direita ela é contrária às mudanças mais profundas na sociedade, às grandes transformações socioeconômicas. Notadamente que ela teme perder o quê? Seus privilégios, seus bens, suas propriedades. Isso é a direita. Isso é a direita.
A esquerda, galerinha, geralmente é um grupo mais radical, pelo menos em proposta, né? É um grupo mais radical, mais ríspido. Na França, ela era composta pela baixa burguesia, muitos advogados, profissionais liberais, e pelos trabalhadores de Paris, os sans-culottes. A proposta: vamos abolir a monarquia e vamos proclamar a república. Mas não era uma república qualquer. É uma república popular com verniz democrático. Olha aí, velho. É uma república popular com verniz democrático. E quando o rei foi acusado de traidor, ora, os jacobinos defendiam que o rei fosse executado. Virgem nossa! E aí, por último, a ideia de que o voto deve ser erga omnes, no direito, quer dizer, para todos. Não para um grupo privilegiado, mas para todos. Erga omnes. Perfeitinho? Aí eu coloquei assim, ó. A esquerda geralmente defende mudanças sociais mais profundas e transformações socioeconômicas que possam incluir. No piauiês, geralmente são aqueles que defendem um maior peso de inclusão socioeconômica. Perfeitinho? Esse conceito, nascido na Revolução Francesa, meio que ainda se mantém até a atualidade. Perfeito? Seu Jorge, meu lindo, meu gato, deixa R$ 1 aí na tela, por favor. Beleza, seu Jorge, beleza, seu Jorge. De boa, rapaz. Vamos lá, vamos à frente, olha. Deixa eu mostrar a imagem. Tá aí os partidos políticos na França revolucionária. À direita do parlamento, os girondinos. E posicionados à esquerda, os jacobinos. E ao centro, o partido, os políticos, que eram um partido de centro. Na verdade, eles dançam conforme os seus interesses, no geral. Vamos para o Luís XVI, ele vai ser guilhotinado, mas a Maria Antonieta. A imagem primeira mostra o rei sendo guilhotinado. Lembrar que quem tinha inventado a guilhotina tinha sido um médico. A ideia do guilhotim, o médico, era que seria uma morte sem dores. Haja visto que nós tínhamos muitas vezes no enforcamento de que a cobra quebrava e às vezes tinha que fazer de novo, o cadafalso caía e era meio complicado. E a ideia é que seria uma morte sem dores. Está aqui o rei, na iminência de ser guilhotinado, recebendo a extrema unção. E está Maria Antonieta antes da prisão e depois da prisão. A cheirosa é dolorosa, velho. A cheirosa é dolorosa, galerinha. Cheirosa é a prisão, viu? A cheirosa é a prisão, tia Joyce. Eita, rapaz. Vou passar. Olha os sans-culottes. Esse grupo aí de trabalhadores urbanos de Paris que está dizendo: nós queremos direitos, queremos igualdade perante a lei, queremos os direitos de a gente poder grevar, se manifestar, queremos salários dignos. Virgem Maria. São trabalhadores.
E eles estão se libertando literalmente. Olha, o terceiro estado se rebela. Notadamente, você está vendo que quem está assustado é um padre e um nobre. Não, não, não façam isso. Mas veja que os próprios soldados franceses já estão também revoltados com a situação. E os populares lá em cima tomavam aquilo que era chamada de Bastilha, a famosa queda da Bastilha, com os parisienses aí se rebelando, melhor dizendo, contra os nobres e o clero. A fase 2 da Revolução Francesa, nós vimos na semana passada a fase number 1, é a Convenção Nacional. É um acordão, uma convenção. Só que se a França não é mais uma monarquia, você vai dizer que é uma fase republicana. E a República Jacobina, que vai ser a fase mais radical e mais popular, principalmente por causa do meu amigo Robespierre. Aqui foi criado o Comitê de Salvação Pública e o famoso Tribunal Revolucionário, que vai julgar os contra-revolucionários, os contrários à Revolution. Mas eles condenaram o Luís XVI e a Maria Antonieta, como eu lhe disse, foram guilhotinados. Só que daqui a pouco, em julho, eu vou botar mais ou menos uma data, em julho de 1793, inicia uma fase mais ríspida, mais radical, haja vista que o Robespierre vai fazer uma perseguição implacável aos inimigos da Revolução. Os inimigos da Revolução são vistos como contra-revolucionários. Nome grande, velho. Nome grande, galerinha. Contra-revolucionários, que eu vou botar alguns, ó. Monarquistas, partidários do rei, a alta nobreza, os nobres, a alta burguesia, haviam esses? Haviam. Eles temiam uma radicalização maior ainda dos eventos que ocorriam em La François. Aí, a frase clássica do meu amigo Robespierre é: a pátria não precisa de juízes. Juízes nós já tínhamos. A pátria precisa de guilhotinas. Eita, rapaz. E o nome dele é Maximilien de Robespierre. Ele vai se autodenominar de o incorruptível. O incorruptível, aquele que não se corrompe. O incorruptível. Porque ele tinha amigos, Danton, e alguns amigos dele achavam que a França, ou que o poder tinha subido à cabeça do Robespierre, e que poderia haver uma negociação com políticos e pessoas mais moderadas, e que o governo não deveria executar todos aqueles que criticavam a gestão do governo. Você criticar o governo não quer dizer que você seja contra o país. E o Robespierre passou a dizer que quem criticava o governo dele era contra a revolução. Olha o absurdo. Resultado? Meio mundo de mortes. Vai ser o terror jacobino. Mas durante a gestão dele, que é uma ditadura. Galerinha, quando um político não aceita críticas e passa a perseguir os seus críticos, vendo como inimigos, não opositores, ele se torna um ditador. E o Robespierre o foi. Implantou o terror jacobino. E fez umas reformas. A parte das reformas eu vou botar de marca-texto de amarelinho, olha. O sufrágio universal masculino. Então, se na primeira fasezinha da Revolução Francesa só votava quem tinha renda, agora não é, olha. Todos os cidadãos, não são súditos mais, não é mais uma monarquia. Todos os cidadãos passam a ter direito de votar. Só não votava Las Ninas, né? 2. Construiu asilos. Foi positivo isso daqui, ó. Construiu asilos,
construiu hospitais, escolas. A parte das escolas é importante, porque a educação pública vai ser gratuita. As terras dos nobres que saíram da França, que fugiram, e as terras da igreja foram confiscadas, e o governo vai vender para iniciar uma espécie de reforma agrária. Aboliu a escravidão, olha aí, galerinha. Aboliu a escravidão nas colônias francesas. Eu vou puxar uma setazinha que ela é importante, ó. Porque aqui vai ser uma espécie de estímulo aos negros escravizados lutarem por direitos, por liberdade. Isso ocorreu numa colônia francesa chamada Haiti. Então, depois dessa medida do Robespierre, parece que os haitianos, predominantemente escravizados, disseram: vamos lutar por nossa liberdade e por nossa independência. Ixi, Maria! Mas ainda tem mais, não tem? Ah, aqui, ó, o ensino gratuito, importante, olha. O ensino público agora era, como diz o direito, erga omnes, para todos. E como nós tínhamos uma carência produtiva na França, vai ser feito uma espécie de tabelamento do preço, principalmente do pão, né? Principalmente do trigo. De boa? Então, algumas medidas positivas e outras medidas mais autoritárias, ditatoriais do Robespierre. De boa? Na Lagoinha, seu Jorge. De boa na Lagoinha, seu Jorge. Vamos deixar aí na tela, seu Jorge, uns R$3 para a galerinha fazer o print. Bota aí R$1 na tela, seu Jorge. Beleza, seu Jorge. Beleza, galera. Alô, Pimenteiras. Alô, tia Marlene. Tia Marlene aqui no estúdio. Alô, tia Zilma, nascedor, que boa tarde. Vamos lá, viu? Vamos lá. Eu peguei esse textozinho, fiz uma adaptation. É só para você ver o que era o Tribunal Revolucionário, chamado Tribunal Revolucionário, e o Comitê de Salvação Pública. Os ânimos estão cada vez mais exaltados, porque certas províncias francesas não reconhecem a autoridade do governo republicano. Para controlar os ânimos, Robespierre concentra cada vez mais poder em si mesmo, vai se transformar num ditador, e se utiliza da intimidação e de condenar à morte para controlar seus adversários, seus críticos. Foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. O objetivo era implantar medidas defendidas como a igualdade social, a educação pública, universal, laica e hospitais gratuitos. Mas o problema, olha, que o comitê acabou se tornando uma espécie de órgão fiscalizador que julgava aqueles que eram considerados moderados
ou contra-revolucionários. Contra-revolucionários. Então, só em Paris, mais de quase 3 mil pessoas foram executadas na guilhotina, vistos como inimigos, como críticos, como contra-revolucionários. Só em Paris, quase 3 mil cidadãos franceses foram executados pelo Robespierre. Imagine o que ocorrera no restante do país. Só em Paris. E aí se tornou fato comum você denunciar pessoas que você tinha uma desavença pessoal, como se ele fosse inimigo da revolução. Muitas vezes se tornou questão pessoal. A mortandade foi assim sem tamanho. Muitos padres da Igreja Católica que levantavam a voz iam para a guilhotina. E era, velho. Aí, olha, uma das vítimas da perseguição de Robespierre foi seu próprio amigo de longa data, Danton, jovem advogado como ele, Robespierre. E foi. O Danton era vamos dizer, um revolucionário mais moderado, mais light. Era líder de um grupo de padres da igreja da ordem franciscana, e ele era uma espécie de líder dos padres que usavam calças sem cordões, os cordeliers. Mas eu coloquei assim, ó. Danton era mais flexível que Robespierre. Ele conseguia circular nos vários grupos políticos e sociais de forma numa boa, numa nice. Isso deu certa notoriedade, mas trouxe inimigos, pois acusavam ele de receber suborno de grupos monarquistas e de não ser revolucionário. Aqui é onde nasce a ideia do Robespierre de ser incorruptível. Eu tenho dentro de meu ciclo de amizade pessoas que se corromperam, mas eu sou incorruptível. Porque o cara estava tentando negociar de forma mais moderada. Meu amigo. Aí, evidentemente que ele vai ser executado, vai condenar ele à morte, como outros, porque eram considerados agora traidores da Revolução. Ao lado de Robespierre, Danton havia votado pela condenação do rei, pela criação do Comitê e do Tribunal Revolucionário, mas não se opôs a uma guerra contra a Áustria. Haja visto que a Áustria era um país absolutista e era contra a Revolução, e ele era defensor da guerra contra a Áustria. Isso valeu a desconfiança do Robespierre. Condenou Danton à morte. Condenou o próprio amigo à morte. Eu sou incorruptível. E essa imagem negativa eu acho que vai marcar esse restante de administração do próprio Robespierre. Vou passar a imagem. Tá aí, ele se dizia como? Incorruptível. A mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos, proíbe aos povos de serem escravizados. É verdade. É verdade. É vero, viu? Vou passar. Algumas frases do Robespierre. O terror é a luta da liberdade contra os seus inimigos. Ele falou inimigos. Inimigos. Eita. Se a revolução está errada, então o rei está certo. Mas se a revolução está certa, ora, o rei está errado. Foi a decisão para executar o rei, né? O segredo da liberdade é educar os homens. Quanto mais educação, quanto mais conhecimento, mais liberdade. Quanto menos conhecimento e educação, maior a ignorância. Então ele dizia, a tirania quer conservar o povo na ignorância. Um homem instruído, um homem pensador, ele é questionador. Ixi, Maria. Deixa eu passar a imagem. Aí, claro, é um resumo do meu amigo Robespierre, olha, um resumo. É uma ditadura, claro,
ele faz a lei, ele impõe a lei, ele julga. É uma ditadura do próprio Robespierre, com a participação de sans-culottes, trabalhadores de Paris. Trabalhadores de Paris. Paris. Foi a fase mais radical da Revolução Francesa, com a eliminação dos contra-revolucionários, naquela frase clássica do Robespierre, que juízes já haviam na França antes da Revolução, mas agora os juízes eram as guilhotinas. Foi o período do terror, o terror jacobino, o terror do Robespierre, que evidentemente vai aumentar a oposição ao governo dele. Uma grande oposição da burguesia, da alta burguesia, de parte considerável do clero, da nobreza, e resultou em um ano depois dele ter assumido, no mês do Thermidor, no novo calendário revolucionário francês, o famoso golpe do Thermidor, onde os girondinos voltam ao poder. Haja visto que eles já estiveram no poder na primeira fasezinha da Revolução Francesa. Então, a primeira fase é girondina, a segunda fase é jacobina e a terceira fase é girondina de novo. Girondina novamente. Seu Jorge, meu rei, deixa R$ 1 aí na tela, por favor. Ao vivo, ao vivo. Beleza, beleza. Vamos lá. Tá aí a guilhotina funcionando a todo vapor, várias na França, né? Várias em La François. Tchananã, tchananã. Vou apagar a questão 1 e eu vou para 2, galerinha. Vou apagar a number 1 e eu vou para 2. Destaque 3 avanços ou conquistas ao longo da República Jacobina da época do Robespierre. Importante. 3 avanços ou conquistas ao longo da República Jacobina do Robespierre. Belezinha? Tchananã, tchananã, foi tanto que eu te amei.
Alô, Uruçuí, alô, galera de Uruçuí. Alô, Ribeiro Gonçalves, é pertinho de Uruçuí, viu? É 100 quilômetros de Ribeiro Gonçalves para Uruçuí. E não sabia. Vou passar porque tem mais, olha. Aspectos diferenciadores entre os girondinos e os jacobinos, que nós já discorremos na aula de hoje. Aspectos diferenciadores entre girondinos e jacobinos. Eu te amo. Vou passar. Se a prova fosse subjetiva, galerinha, se a prova fosse descrever, eu ia colocar a questão 5 para vocês, viu? Ah, papai. Pode-se afirmar que as medidas tomadas por Robespierre ao longo da fase jacobina eram aspectos desejados pelos trabalhadores de Paris? Agora 5. O mal dos revolucionários, que não dá para fazer a revolução sem eles, mas não dá para governar com eles. Eita. Será que essa máxima se aplica ao governo de Robespierre? Justifique. Essa questão 5 aí estaria certamente numa prova subjetiva minha, galerinha. Minha. Seu Jorge, deixa um realzinho bem na tela, por favor. Beleza. Vamos lá. Aí, galerinha, a Convenção Jacobina e o terror jacobino acabaram com a queda do Robespierre, quando ele caiu na reunião da convenção, vai ser ferido, leva um tiro, e evidentemente vai perder todo o poder. No dia seguinte vai ser também guilhotinado. No piauiês, ele vai sofrer do veneno que ele próprio havia aplicado nos outros. Está aí a queda do Robespierre, em julho de 1794, ele caindo aí dentro da convenção, da reunião na convenção na França. Imagens, olha aí a guilhotina, olha os populares em efusão e alegria, acabando com os símbolos do antigo regime, a coroa, símbolos da igreja, da nobreza, do clero.
E o próprio Robespierre, incorruptível, tá aí, o incorruptível, foi ferido, vai ser vigiado e seria executado no dia seguinte, guilhotinado. Essa imagem é simbólica porque tem a bandeira da França, tem um busto da República, olha aí o busto da República Francesa, tem um grupo de populares em fúria querendo adentrar dentro, grupo de pessoas em fúria querendo adentrar aí o recinto onde está o Robespierre, queria dar um fatality nele, ele vai ser, notadamente, ele vai ser guilhotinado no dia seguinte. Perfeito? É essa guilhotina que trata a questão number one. Vamos fazer a leitura desse texto aí. Ó. Leia os versos que eram cantados na França durante a fase do terror de junho de 93 a julho de 94. Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós. Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos. Máquina adorável, tende piedade de nós. Máquina admirável, tende piedade de nós. Santa Guilhotina, livrai-nos de nossos inimigos. E cantava com o hino francês a Marselhesa. Ó celeste guilhotina, você abrevia rainhas e reis, abrevia a vida, rainhas e reis. Por tua influência divina, conquistamos os nossos direitos. Por tua influência divina, conquistamos nossos direitos. Sustenta as leis da pátria e que teu soberbo instrumento torne-se sempre permanente para destruir uma seita ímpia. Afia tua lâmina para Pitt e seus agentes. Enriquece tua bagagem com cabeças de tirano. De Bonaparte. Citado por Daniel Arrase, em A Guilhotina e o Imaginário do Terror. A leitura dos versos permite inferir que questão boa, viu, velho? Permite inferir que, meus pimpolhos. Seu Jorge, meu Jorginho, gato lindo, autoridade do canal. Meu rei, deixa R$ 1 aí na tela para ver se a galera manda a resposta para nós. Per favore, em italiano, per favore.
Beleza, seu Jorge. Alô, senhora Ana Cristina Leite da Silva. Boa tarde, Ana Cristina Leite. De boa. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha para a gente fechar essa questão. A guilhotina e o imaginário do terror permite inferir que o ardor contra-revolucionário expresso no louvor à guilhotina era endereçado aos seguidores de Napoleão Bonaparte? Não. Não havia um ardor contra-revolucionário. Pelo contrário, há um louvor pela revolução e, evidentemente, o apoio à guilhotina. A ordem interna, na fase do terror, se enfraqueceu devido à ação do Comitê de Salvação Pública? Se fortaleceu. Olha o errozinho, ó. Se fortaleceu. A difusão da ideia de pátria em perigo ficou sem efeito prático, limitada ao discurso político? Limitado ao discurso político, não. Porque quando a pátria estava em perigo, quem é que era chamado? A guilhotina. E a letra B diz: a guilhotina foi utilizada como um instrumento capaz de representar o ato de justiça do povo. Aí sim, representar o ato de justiça dos populares. Letra B de bola. De boa? Nós vamos para o nosso intervalozinho de 3 minutos e a gente volta já já.